Boa tarde. O trabalho que apresentamos ao 10º Encontro de Biologia Comparada se denomina O Retrato da Perda da Biodiversidade pelo viés da história ambiental e da Shifting Baseline Syndrome. E os autores sou eu, Ariadne Aires, a professora Fernanda Brando e o professor Ricardo Correia Castro. Tendo como conceito principal, como tema central, a conservação da biodiversidade, nós temos dois objetivos bem claros nesse trabalho, que é refletir sobre a incorporação da perspectiva da conservação em estudos da história ambiental, debatendo um paralelo com os estudos da SBS, propondo diálogos e aproximações entre esses campos de pesquisa. E, além disso, compreender como o entendimento acerca das modificações ocorridas no ambiente em um determinado período e localidade podem ser retratos da biodiversidade. Então, a gente optou por definir três conceitos principais para o trabalho, que seria a história ambiental enquanto área de pesquisa, que vê a espécie humana como uma espécie qualquer na história do ambiente, e vê que não existe essas restrições da natureza. E também ela traz uma visão histórica dos processos de mudança da natureza. Então, passa a ser uma visão mais ampla, uma história do mundo. A conservação da biodiversidade, que a gente optou por utilizar essa definição da IUCN mesmo, que trata a conservação como um conjunto de práticas destinadas à proteção da biodiversidade, da diversidade biológica, com o fim de manutenção da diversidade genética, dos processos ecológicos e dos sistemas essenciais, visando o aproveitamento das espécies e dos ecossistemas. Além disso, a Shifting Baseline Syndrome, que é a SBS, trata-se do esquecimento geracional do ambiente em que se insere, ou seja, há uma degradação da memória, Então, a mudança, ela fala justamente da mudança de percepção do ambiente natural devido à falta de memória ou conhecimento da condição passada, da baseline passada. Os aportes metodológicos desse trabalho é uma pesquisa classificada em qualitativa e exploratória, que visa o aprofundamento em um tema. Ela se utiliza da revisão bibliográfica, principalmente de textos da história ambiental e da SBS, e permeia esses textos, desses dois grandes temas, por uma literatura etnoconservacionista, por tratar justamente da conservação da biodiversidade junto a populações humanas. Assim, tem dois grandes campos do trabalho. Então, o ambiente na perspectiva histórica, que é a história ambiental, que vai evidenciar as relações sociais e naturais traçadas ao longo da história, e mostra que o ser humano deixa de ser o objeto central dos estudos e sim é um dos fenômenos que podem explicar as modificações ocorridas nas paisagens, sobretudo pensando na pós-revolução industrial. E a outra perspectiva, o ambiente na perspectiva humana, que é o que traz a SBS. Então, vai ver o ambiente de acordo com essa comparação com o baseline conhecido e não com os baselines históricos, porque tem essa degradação da lembrança. E é considerado uma ameaça à conservação da biodiversidade justamente porque por causa desse esquecimento geracional, tem um aumento da tolerância das populações sobre a degradação de paisagens e ecossistemas. Dessa maneira, a história ambiental, junto com a Shifting Baseline Syndrome, propõe a descrição e registro de paisagens, ambientes em diferentes períodos temporais e tem um potencial para evidenciar a perda de biodiversidade geracional de uma dada localidade de estudo. E o trabalho propõe a incorporação de uma perspectiva histórica em trabalhos de composição biológica atual de um ambiente específico, a escolha, e entender
como essas modificações e perdas ocorrem ao longo do tempo, justamente por uma perspectiva tanto da história ambiental quanto da SBS. Agradeço muito. Tchau, tchau.